Bom dia! Estamos começando mais um episódio em Estrela Podcast. O nosso abraço a você que nos acompanha e que gosta do nosso trabalho. Eu sou o Júlio Neural. E tenho o prazer de narrar para você essa história, que tem a autoria de Robério Vieira. Vamos ao capítulo. E se você quiser ver a história completa, basta se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Robério Sons e Histórias. Você se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para as novas notificações. Capítulo 14. Antes que Nair começasse a continuação da sua história, Neném me ligou e pediu que eu fosse à casa dela ainda naquela noite. Dandara e Nelica perguntaram se eu estava apaixonado por Neném. Mas eu lhes disse: eu tenho um carinho muito grande por ela. Certo que a gente briga muito. Mas o carinho que eu tenho por ela é mais forte. Bem, mas não foi de Neném que a gente acertou que ia falar. Eu vim para ouvir a segunda parte da história da sua mãe. Assim falei. Pois bem. Vou continuar de onde parei. Mas antes, quero que saiba que eu vou te liberar mais cedo, para você ir ver a sua amiga Neném. Assim falou Nair. Era por volta das 7 horas quando ela começou o relato da segunda parte da sua história. Bem. Começando de onde parei. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para novas notificações. O primeiro tiro, o segundo tiro, o terceiro tiro, mas todos falharam. De repente, o meu pai caiu em si. E desesperado, abraçou e pediu perdão ao seu filho. Neilton, que era um bom rapaz, aceitou o perdão do seu pai, e explicou que havia tirado todas as balas do revólver. Sem que ele percebesse. A partir daquele dia, o meu pai prometeu nunca mais beber. A paz em nossa casa voltou a reinar. O meu pai e meu irmão voltaram a trabalhar juntos. Estavam se dando muito bem. Mas essa paz, infelizmente, não durou mais do que 6 meses. Em uma festa de vaquejada lá em Quixadá, o meu pai voltou a beber e causou grande confusão, deixando o meu irmão muito envergonhado. A minha mãe, que já tinha voltado a sorrir, teve um novo choque. Bêbado, o meu pai xingou a mulher de um homem muito importante lá em Quixadá. E por isso se envolveu numa grande confusão. Neilton teve muito trabalho para tirá-lo de lá. Em casa foi o maior quebra-pau. Com uma arma na mão, meu pai expulsou todos de casa. Neilton não pôde fazer nada, pois ele não tinha tirado as balas do revólver como naquela outra vez. Fomos procurar abrigo na casa dos vizinhos. O meu irmão e a minha mãe ainda voltaram lá. Mas quando chegaram, ele havia quebrado tudo. Quando ele viu minha mãe e o meu irmão, de repente se transformou em um monstro e partiu para cima deles. Ele já estava alterado, mas ficou pior. Sem ter como se defender, ele deu 3 tiros na minha mãe, e 2 no meu irmão, que morreram na hora. Como ele estava sozinho, ele teve tempo e frieza de enterrar os 2 cadáveres no quintal. Ficamos esperando na casa do vizinho, e nada da minha mãe e nem do meu irmão voltar. Passaram-se 3 horas mais ou menos, e eu pedi ao vizinho que fosse lá em casa saber o que havia acontecido. Ele voltou assustado. Pois não tinha ninguém na casa, e tudo estava revirado. Eu tinha 17 anos naquela época, e Nana tinha 15. Não conseguimos dormir naquela noite, pois sabíamos que havia acontecido alguma coisa com a minha mãe e com o meu irmão. Sabíamos que o nosso pai estava muito alterado, e era capaz de qualquer coisa. Seu Fernando, que era o nosso vizinho, chamou mais 2 companheiros, e saíram no meio da noite, à procura do que havia acontecido, e à procura também da minha mãe e do meu irmão. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para novas notificações. O dia amanheceu. Nem a minha mãe e nem o meu irmão, e nem seu Fernando voltaram. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Durante a manhã, seu Fernando comunicou à polícia o que havia acontecido. A polícia mais seu Fernando foram à nossa casa, para dar procedimento nas investigações.
Eu, a minha irmã e a filha da vizinha, chegamos na hora em que a polícia encontrou enterrados no quintal da nossa casa, os corpos da minha mãe, e também do meu irmão. O meu pai os assassinou, e depois fugiu. Moço! Você não sabe o quanto é difícil, uma filha ver a sua mãe e o seu irmão assassinados pelo próprio esposo e o próprio pai. Fomos amparadas pelas pessoas que estavam presentes. E fomos levadas em choque para um hospital. O meu avô saiu de Quixeramobim e foi a Quixadá cuidar do velório. Depois que a minha mãe e o meu irmão foram sepultados, fomos morar com nossos avós em Quixeramobim. Tivemos dias difíceis de superar. Os dias foram passando. E ninguém nunca soube notícias do meu pai. A minha irmã Nana caiu em depressão e quase morria de tristeza. Foi muito difícil. Depois de muita batalha, ela conseguiu se curar. Aos poucos, a nossa rotina foi mudando. Não aceitamos mais, aprendemos a viver sem nossa mãe e o nosso irmão. Mas, já são 7h40. Por hoje é só. Você vai atender o chamado de neném, ela também precisa de você. Amanhã, te contarei a terceira parte da minha história. Muito triste a sua história. Assim falei. Ela colocou a mão em meu ombro, e disse: muito triste. Mas graças a Deus, encontrei você para mim ouvir. Ela pediu que as meninas me levassem até o portão, e disse que amanhã me contaria a terceira parte da história. Abraçado àquela princesa eu disse: a história da sua mãe dá um livro. E as de vocês também. Me despedir das duas, na promessa de voltar no dia seguinte, e fui à casa de Neném. Neném estava sozinha. Pois o seu pai e a sua mãe haviam ido à casa da sua madrinha. Ficamos conversando até 9h30. E novamente, ela não perguntou pela menina. Voltei para casa. Pois às 10h eu ia ligar para Kelly, e contar com detalhes, o que Nair havia me contado. Kelly ficou surpresa, disse que havia comentado com o seu pastor, e que ele disse que precisava me ver. Eu disse a ela que a minha conversa com as três não estava me fazendo mal algum, muito pelo contrário. Eu até estava gostando. Mas a terceira parte da história de Nair, você vai ver no próximo capítulo. E se você quiser ver a história completa, basta se inscrever no nosso canal do YouTube. O canal é Robério Sons e Histórias. Você se inscreve, deixa seu like, e ativa o sininho para as novas notificações. Um abraço a você que curtiu o nosso podcast. Até o nosso próximo capítulo.